Olá, muito boa tarde. O Papa Francisco visita Marrocos este fim de semana para assinalar um gesto inédito de diálogo interreligioso feito por São Francisco de Assis há 800 anos. Um tema que vamos incluir na análise que fazemos neste programa aos textos da Bíblia, contando hoje com a presença de dois franciscanos, Frei João Lourenço, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e Frei Vítor Rafael, comissário da Terra Santa em Portugal. Boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. Habitualmente tratamos por Padre João Lourenço, mas hoje, sendo esta condição franciscana mais explícita, com isso. Mais explícita, vamos então por aí. Vou subir nos considerandos. E por certo que São Francisco de Assis subiu muito nos considerandos quando visitou o Sultão do Egito. Que gesto foi este que motiva agora que o Papa Francisco visite Marrocos? Então, começando um bocadinho por dar aqui o pontapé de saída em relação ao meu colega, saudar os nossos telespectadores com votos de boa tarde. Este gesto de São Francisco, que estamos a celebrar os 800 anos, foi de facto um gesto marcante, eu diria, na história da relação que, tendo como centro São Francisco e os franciscanos, é um gesto marcante na relação do Ocidente com o mundo islâmico, designadamente com um espaço que era o grande objetivo nesta altura e o que estava no centro, o objetivo, a questão da presença cristã na Terra de Jesus, na Terra Santa. Agora, este episódio tem, eu diria, dois enquadramentos históricos. Um é, de facto, o contexto da Quinta Cruzada, que já era a Quinta, e o sucesso. São Francisco tinha intuído facilmente que por ali não poderia haver sucesso, ou que seria um sucesso apenas muito efêmero. Portanto, havia dentro da espiritualidade de Francisco, para Francisco, um outro desejo, porventura um bocadinho, não diria ingênuo, mas um bocadinho romântico, que era a conversão do sultão. Acha que São Francisco admitia essa possibilidade? Os biógrafos e os cronistas da época acham que São Francisco admitia esta possibilidade, pelo menos tinha este desejo ele, de trazer para a fé cristã, enfim, o sultão. A história não é simples, porque a tradição islâmica, muçulmana, tem muita força é muito determinante sobre a relação com os não crentes da sua fé, com os outros que muitas vezes são considerados idólatras. Era muito difícil. E daí que este gesto foi um gesto que vale mais pelo que significa do que pelos resultados práticos. Embora os resultados práticos, temos um que é assinalável. Permite, de há 800 anos esta parte, ter uma presença cristã católica nos santuários bíblicos, neotestamentários e não só, que de outra forma provavelmente seria difícil. E mesmo que pudesse ter sido alcançada num determinado momento, porventura iria perder-se ao longo dos tempos. Portanto, acho que isto foi um gesto tipicamente profético, ou que nós podemos ler em categorias proféticas. Acho que o gesto pode ser enquadrado na história, mas de facto pode trazer um significado muito denso para a relação vivencial entre, de facto, o cristianismo e o islamismo. E o islamismo, nomeadamente esse diálogo interreligioso que temos que nos situar há 800 anos atrás, portanto, onde, por certo, era bem mais difícil. Frei Vítor, inscreve-se também nesta profecia dos gestos de São Francisco, os gestos agora do Papa Francisco? Sim. O Papa Francisco, não é só por facto de também ter o nome Francisco, não é? Mas tem tido muitos gestos de aproximação importantes para o diálogo, a compreensão, a ida, por exemplo, dele a Abu Dhabi, aquele tratado que foi assinado. Agora... Teve também a mesma motivação, ou o mesmo contexto, não é? Sim, dos 800 anos, Marrocos, a viagem dele a Marrocos. Agora,
voltando e pegando um pouco naquilo que o Frei João Lourenço falou, do encontro do sultão com São Francisco, teve sucesso, podemos dizer que teve sucesso, porque foi o encontro de dois homens de fé. O próprio sultão era conhecedor, era um religioso, conhecia bem o Islão e conhecia até o cristianismo. E foi tolerante, podia não ter sido, porque São Francisco teve dificuldade de chegar ao sultão, narram as crónicas, não é? Mas foi esta persistência e também a abertura do outro que fez com que houvesse um sucesso para até a permanência depois da Igreja no Médio Oriente, sobretudo nos lugares santos. O Papa Francisco é, no presente, um continuador de São Francisco na aproximação e no diálogo para podermos conviver uns com os outros na fé de cada um. E por certo que hoje as consequências estarão noutros âmbitos, não é? Não só a presença cristã nesses territórios, mas abordando a relevância que teve também na altura a presença cristã no Médio Oriente, nomeadamente na Terra Santa, inaugurou-se nessa ocasião, de facto, uma presença ao longo dos tempos que é necessário solidificar cada vez mais. Os números vão dizendo que diminuem os cristãos na Terra Santa, em toda a região do Médio Oriente. Como inverter essa situação? Não há pressão islâmica e não só islâmica para que os cristãos continuem a sair? A atitude, ou seja, os gestos que é necessário continuar a fazer, creio que são muito importantes. E muitas vezes o Papa Francisco protagoniza muitos desses gestos, não é? E o Papa Francisco, aliás, o Frei Vitor disse isso, é um construtor destes gestos. E eles tornam-se necessários. É claro que há várias coisas que estão subjacentes e que têm como consequência isto que o Paulo acaba de dizer, a diminuição, mas alguns desses aspectos são também de natureza social. É claro que esses gestos, essas implicações na natureza social, muitas vezes têm fundamentos religiosos. Isso é bom saber. Convém dizer também que são fundamentos religiosos extremistas, não da identidade de cada exatamente, religião. Um bocadinho o clima de violência que se instalou aí, que eu creio que tem muito fundamento, ou está muito fundamentado também em ambições de natureza política, de domínio social, que atrai, lá como cá, franjas significativas da população. E reparemos que algumas franjas, ou alguns expoentes dessas franjas, foram para lá. Foram do nosso mundo para esse espaço, porque, no fundo, há uma cultura no mundo atual de extremismos, ou seja, falta exatamente este diálogo, esta compreensão, esta aceitação do diferente. Hoje a nossa educação, e eu acho que isto eu não me canso de dizer isto, hoje a nossa educação é construída a partir do eu. O eu tornou-se absoluto. Quem não é como eu, não tem direito. E isto está presente, inclusive em muitas famílias. Na forma como se educam e os valores que se transmitem estão aqui. Depois são os próprios pais que muitas vezes se lamentam disto, mas a maioria dos casos são eles a construir, a fazer esta construção. Porque todo o processo social e inclusive o processo religioso tem dinamismos sociais que resultam da construção. Os elementos pré-formativos da identidade humana podem ser facilmente abafados por aquilo que nós podíamos chamar os elementos ocasionais, ou seja, da ocasião, de circunstância. Isso está muito presente e o mundo religioso muitas vezes facilita isto, é o cano de escape, é a panela de pressão, é o botão que se abre para sair. Agora, eu acho que aqui neste caso, a presença do cristianismo nos lugares santos tem também ela uma dimensão simbólica. Esta presença de 800 anos não foi apenas mantida por sempre a gosto.
Quer dizer, foi mantida a gosto, mas com sofrimento, com sacrifício. Para o ensino de conflitos com também. abnegação. E foi mantida com empenho, com esmero. Creio que hoje também nos faz falta um bocadinho à própria Igreja e aos cristãos este temperamento consistente, não de agressividade, mas de compreensão, de apoio e de colaboração. E isso é que é um dinamismo difícil de construir. E esse é um trabalho, um desafio que é colocado ao Comissariado da Terra Santa, nomeadamente em Portugal, e eu aproveitava a presença do Frei Vítor, comissário, para lhe perguntar que trabalho vai sendo feito, que divulgação vai sendo feita para que, nomeadamente, a ligação entre Portugal e a Terra Santa esteja sempre na ordem do dia, nomeadamente, seja sempre uma referência para as comunidades carentes. O Comissariado da Terra Santa não se cansa de fazer a divulgação aqui em Portugal do apoio que é necessário para a Terra Santa. Porque a Terra Santa não pode ser só para visitar as ruínas. É importante os cristãos e as comunidades cristãs que lá vivem. E sem as comunidades cristãs, aquilo é só arqueologia. Não dá, não serve. É preciso manter lá essas comunidades e o Comissariado promove as peregrinações, promove a coleta da Sexta-feira Santa, que está entregue ao Comissariado da Terra Santa, que é um mandato da Igreja, um mandato pontifício, fazer essa coleta para os lugares santos, que não são para serem entregues aos franciscanos, mas é para todos. É para todas as comunidades para cristãs. Para aqueles locais da Terra Santa. Locais, igrejas orientais, a Igreja Católica, está lá representada pelos franciscanos, é para ajudar a todos, porque é necessária essa presença. E depois gostaria também de completar aqui o que o Frei João falou da presença cristã. A presença cristã nesses lugares, podemos dizer que é tolerada, é pacífica, mas nem sempre tem a possibilidade de exprimir publicamente a sua fé. Por exemplo, em Marrocos não é possível, quer dizer, são tolerados, os frades estão ali, as missões, os cristãos estão ali. Geralmente, as missões dos franciscanos e outras missões que lá estão é para atender os estrangeiros, e na Terra Santa é um pouco assim. Há a liturgia nos santuários, as paróquias têm a sua liturgia. Uma vez ou outra há publicamente estas procissões, estou-me a recordar em Belém que há essas procissões no Natal, mas nem sempre é assim nos lugares. E sem me querer repetir, as viagens do Papa Francisco é para alertar também de que os cristãos espalhados pelo mundo em situações difíceis de difusão da sua fé ou de transmissão ou de profissão da sua fé, para que seja possível eles também ter essa possibilidade. E portanto que esta viagem do Papa é uma ocasião de expressão pública da fé nestes locais onde raramente é possível que assim aconteça. Poderíamos continuar a falar muito mais tempo da Terra Santa, mas vamos reservar o tempo que nos resta do programa para analisar os textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Desde logo o Evangelho. Vamos escutar uma pequena parte do texto do Evangelho que é lido nas Eucaristias deste domingo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: o teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo gordo porque ele chegou são e salvo. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá fora em estar com ele. Mas ele respondeu ao pai: há tantos anos que eu te sirvo sem nunca transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo. Disse-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi reencontrado. Ouvimos pela voz de Luís Miguel Sintra a parte final do texto do Evangelho que é lido nas missas deste domingo, uma parábola muito célebre do filho pródigo, não é?
Pediu o seu comentário, Padre João, que mensagem traduz para os dias de hoje esta parábola? Bem, traduzir isto para os dias de hoje era ficar aqui eternamente. E temos poucos minutos. Pois, era ficar aqui eternamente a falar disso. Eu acho que esta parábola, que é de uma riqueza inesgotável, que é certamente a parábola mais conhecida de todas quantas o Novo Testamento nos oferece, de uma riqueza fundamental, tem dois... Há aqui um ponto que eu gostaria de realçar, não quero com isto dizer que seja o mais importante. São os paradigmas da vivência religiosa representada nos filhos. Temos aqui 2 filhos, no fundo são 2 paradigmas de vida. O paradigma daquele que não tem sentido para a vida, que não o descobre, que não o quer descobrir, mas quer divagar para não ter um sentido de vida. E é a própria vida que depois lhe vai ajudar a descobrir o sentido. E o outro paradigma, aquele de que viveu eternamente apegado às suas coisas e se transformou em escravo e não tem a liberdade de poder fazer esta aproximação e de compreender esta gratuidade que o Pai representa. E, portanto, estes 2 paradigmas são muito comuns na nossa sociedade. Muitas vezes até construídos a partir de uma certa religiosidade. Eu sempre fui, eu nunca cometi, eu sempre cumpri tudo à letra. É como a parábola do fariseu e do publicano, não é? Ora, nós temos aqui, de facto, estes 2 paradigmas para dizer que, acima de tudo isto, há uma coisa muito importante, que é a gratuidade do amor de Deus. A gratuidade do amor de Deus é capaz de cobrir, de preencher, de ajudar a redescobrir e a dar sentido àquelas situações que, porventura, são sem sentido, ou então aquelas situações em que a pessoa se deixa esmagar pelo dever, pelo ter feito, pelo fazer. Isto é, de facto, uma grande novidade e acho que o Novo Testamento e São Lucas são brilhantes ao oferecer-nos esta perspectiva. Uma novidade para cada tempo, também para os dias de hoje. E estava a pensar até nesta novidade no contexto da visita do Papa. Alguém diferente que chega a um ambiente que não lhe é próprio e todos fazem festa, não é? Acredito que neste fim de semana vai ser uma festa entre cristãos e muçulmanos. Sim. O Papa Francisco é uma pessoa querida por todo o lado. E mesmo nesta visita que ele vai fazer, agora em Marrocos, vai mexer com todos. Vai mexer com os muçulmanos também, vai mexer com os cristãos. Até porque sempre os muçulmanos, nestes momentos, são abertos. A experiência não tenho muita na Terra Santa, em Marrocos, que já visitámos com peregrinos, são acolhedores, desde que respeitemos aquilo, a religião deles. E nós pedimos também que eles respeitem a nossa, é essa a importância. Mas certo que o Papa Francisco vai mexer com toda a gente, onde ele está, mexe sempre. E essa oportunidade de contacto pessoal é sempre o mais relevante em tudo isto. Padre Lourenço, avançamos para o texto da primeira leitura, capítulo 5 de Josué. No dia seguinte à Páscoa comeram os frutos da terra. De que Páscoa se fala neste texto? Bem, este texto, mais do que uma narrativa de um episódio, é a canonização bíblica de uma realidade posterior. Ou seja, a Páscoa aqui, de facto, os israelitas chegaram à terra e tiveram uma preocupação, mas é para mostrar também que a primazia do judeu na sua celebração na terra deve ser a festa da Páscoa, como a realização das promessas de Yahvé. Deus prometeu a Abraão: darei esta terra. Quando é que a temos? Com Josué. Como é que a celebramos? Fazendo o sacrifício pascal, comendo a Páscoa. E depois diz, como depois se vai, a liturgia vai canonizar isto, não é? Os 7 dias sem pão, sem fermento, etc, etc. Está aqui pré-anunciado. Portanto, estes textos têm uma dinâmica, um dinamismo de antecipar, colocar em termos teóricos, antecipar no tempo para que depois se concretize. Quando a realidade é esta, já se vivia e vai-se colocar aqui o fundamento. E, portanto, mostra, por outro lado, também a primazia dos gestos festivos que o próprio povo de Israel sente
ao alcançar esta novidade de ter uma terra que Deus lhe deu e a acolhe como um dom. Ao dom da terra recebido, respondemos com o dom da celebração. E fazendo a ponte já para o texto da segunda leitura, Frei Vítor, na carta aos Coríntios, onde se aponta para uma nova criatura, quando tudo foi renovado, em Cristo, não é? Começa o texto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Passa por aqui agora a Páscoa que se celebra? Passa, porque é essa a função de viver o melhor, a preparação dessa mesma Páscoa e cada um de nós procurar, na relação de um com o outro, ser uma nova criatura. Inaugura-se essa novidade também nas Escrituras com a morte e ressurreição de Cristo? Sim, isso é a teologia paulina, é a teologia da carta aos Hebreus, enfim, a morte de Cristo refaz a relação. E é o que nos diz este texto aqui em concreto. Refaz esta relação. E é muito bonito como Paulo é um homem admirável neste sentido da lógica teológica. Nem sempre poderá ser a lógica matemática ou argumentativa, a lógica grega. Mas é a lógica importante. Diz Paulo, de uma frase porventura difícil de interpretar, Cristo, que não conhecer o pecado, Deus o fez, identificou com o pecado. O que é isto de identificar com o pecado? Então, se Cristo não conhecer o pecado, identificou o pecado, esta é uma condição pecadora do homem. Ele assumiu a nossa condição, como diz a carta aos Filipenses. E é a partir do assumir da encarnação que se renova a condição humana. Nós somos, e São João também diz muito bem, aqueles que nele acreditaram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Já não filhos por uma criação universal, mas filhos por uma adotivos, ou seja, mas quem adota não é o Deus que nos adotou. Somos nós que assumimos Cristo e em Cristo somos os verdadeiros filhos de Deus. E neste sentido, de facto, este texto é muito expressivo daquilo que é também as celebrações pascais e o itinerário quaresmal. O itinerário quaresmal leva-nos, exatamente, a este objetivo de nos identificarmos e regenerarmos em Cristo. E estes textos são uma oportunidade de o ir redescobrindo em cada semana nestes encontros dominicais. Agradeço por terem apresentado os textos da Bíblia, que são escutados nas missas deste domingo, no contexto da visita que o Papa faz a Marrocos. Muito obrigado e uma ótima tarde. E uma boa tarde. Acompanhe também a nossa edição rádio na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.